Os irmãos podem até estar estranhando, da obreira Elizabeth está aqui conosco. Acho que eu vou chamá-la aqui e ela prega essa manhã. Mas eu quero chamá-la para estar aqui comigo. Muitos chamam a Elizabeth de pastora. E como disse Jesus, fazei bem, porque eu o sou. Jesus disse isso certa vez. Vós me chamais de Senhor e Mestre, e dizei bem, porque eu sou, disse Jesus. E realmente ela tem sido uma pastora aqui nesta obra desde o início. Irmãos, eu neste momento quero fazer 2 comunicações a esta igreja. Por isso peço a sua máxima atenção para o que nós vamos comunicar à igreja neste momento. Eu vou fazer essas 2 comunicações e depois darei as explicações sobre cada uma delas. Comunicamos a esta amada igreja que no dia 24 de novembro de 2018, data do seu 33º aniversário de organização, o pastor Valtenir Pereira Porto e a sua esposa, obreira Maria Elizabeth Valvassori Porto, estarão renunciando às suas funções pastorais nesta obra e transmitindo ao casal, pastor Rodrigo Marques Gutierrez, e a sua esposa, obreira Samanta Elizabeth Valvassori Porto Gutierrez, o cajado pastoral desta igreja. Então, no dia 24 de novembro deste ano, daqui a cerca de 2 meses, nós estaremos, Elizabeth e eu, renunciando o cajado que o Senhor nos deu para conduzir esta obra e transferindo este cajado para o casal que nós já citamos. Segunda comunicação. A diretoria desta igreja e também o seu presbitério, só para você saber, diretoria trata dos assuntos administrativos, o presbitério formado pelos pastores e obreiras desta igreja tratam dos assuntos espirituais. Então, a diretoria desta igreja e também o seu presbitério, por unanimidade, indicaram para consagração ao pastorado a obreira Samanta Elizabeth Valvassori Porto Gutierrez, no culto cujo culto de consagração será no mesmo dia 24 de novembro de 2018. Então, neste culto, faremos as 2 coisas. Nós estaremos consagrando, com a permissão da igreja, com a aprovação da igreja, a obreira Samanta para ser pastora, formar no quadro de pastores desta igreja, e também transmitindo ao casal o cajado pastoral que eu recebi do Senhor. São essas 2 comunicações e agora eu vou dar as explicações necessárias. Se você quiser sentar, fique à vontade. Se quiser ficar aqui, pode também ficar. Irmãos, antes desta igreja ser constituída, e ela foi constituída no dia 24 de novembro de 1985, por isso completará 33 anos. 24 dias antes dessa igreja ser constituída, no dia 1º de novembro, eu estava num congresso da Igreja Presbiteriana Renovada, em Londrina, e um primo meu que estava comigo queria que um dos pastores que ali estavam orasse por ele.
Achei o pastor da igreja presbiteriana renovada daqui, nosso amigo, pastor Hamilton de Araújo Pereira, que foi o terceiro pastor depois que veio para esta igreja. E ele apanhou mais um companheiro que estava ali. Então era um congresso nacional, estava cheio de pastores lá. E fomos orar. E terminada a oração em favor do meu primo, aquele pastor que eu nunca vi, até hoje não me lembro, não sei o nome dele, ele virou para mim e disse: irmão, eu tive uma visão em relação ao irmão. Eu não o conheço, mas o Senhor me manda lhe dizer, porque ele me mostrou e mandou que eu lhe dissesse. Ele me mostrou um lindo cajado pastoral, um cajado diferente, muito bonito. Ele era todo de ouro. Ele era todo de ouro, mas era um ouro que brilhava. Não é como o ouro daqui da terra, que é opaco. Era um ouro que brilhava. E ele estava cravejado de pedras preciosas. Umas maiores, outras menores. Eram diamantes, rubis, esmeraldas, de vários tamanhos. E ele me manda lhe dizer o seguinte, que ele vai lhe entregar este cajado até o final deste ano. Não sei o que é, se é uma obra, uma missão, não sei o que é, mas o senhor vai receber este cajado até o final deste ano. Foi o que ele me disse. Eu guardei aquilo só para mim, não disse para ninguém. E no dia 24, ou seja, 24 dias depois, nós saímos da outra igreja, fomos convidados a sair de lá. Eu fui convidado a pedir a minha exclusão, e saímos de lá por causa da obra do Espírito Santo. E naquela tarde do dia 24 de novembro, em nossa casa, no meu escritório, que ficava em cima da garagem da casa, numa edícula no fundo. Ali nós organizamos esta igreja, mas eu não queria ser pastor, deixei vago o cargo de pastor, fiquei como vice-moderador nos moldes da Igreja Batista, e tivemos 3 pastores. Eu sou o 4º pastor desta igreja, porque eu não tinha intenção e não queria ser pastor. Só depois de um tratamento que Deus teve comigo é que eu aceitei pastorear esta igreja e ser pastor. E louvo a Deus por esse tratamento, porque se não houvesse esse tratamento, possivelmente eu não estaria hoje aqui. Bem mais tarde fui entender algumas coisas que o Senhor havia falado. Eu quero dizer também que desde menino, desde os 14 anos, o Senhor usando o meu pastor em Londrina, pastor Eliseu Ximenes, já falecido, após uma oração que ele fez por mim, ele me disse: Valtenir, Deus tem uma grande obra para você realizar, e você vai realizar esta obra para o Senhor. Só isso que ele me disse. Não me mandou para o seminário, como seria normal, eu tinha 14 anos. Não disse mais nada, nunca mais tocou nesse assunto. Então eu sabia desde os 14 anos que havia uma obra para realizar. Quando eu tinha 42 anos, o Senhor resolveu que havia chegado esta hora de eu começar esta obra. Irmãos, eu estou à frente desse grupo desde os meus 42 anos. Elizabeth tinha 36 anos. E o tempo passou. E esta semana, na última quinta-feira, eu completei 75 anos de idade. 75 anos de idade. Já vivi mais do que meu pai e já vivi mais do que minha mãe. Dou graças a Deus pelo dom da vida, mas dou muito mais graças a Deus pelo dom da vida eterna
que Ele me deu quando eu ainda não tinha 12 anos de idade. Estou na jornada com o Senhor, nunca me desviei dos caminhos do Senhor, e esta é uma bênção que o Senhor preservou na minha vida. Mas o tempo passou e já não tenho mais 42 anos. Já Elizabeth já vai fazer 70 anos. Então está na hora de nós passarmos o cajado para uma geração mais jovem, que pode deslanchar melhor e levar a igreja a um grande desenvolvimento. Eu quero comunicar também nesta ocasião, e é a única vez que eu vou fazer isto, que eu abri mão de receber qualquer remuneração da igreja. Qualquer remuneração da igreja, qualquer tipo. Pois eu já sou aposentado como juiz de direito e o que eu ganho me é suficiente para a minha manutenção e a manutenção da minha família. Então, a partir daquela data, deixarei de estar recebendo qualquer prebenda, que é o honorário, os honorários que um pastor, uma obreira recebe, tem o nome de prebenda, para efeitos de imposto de renda e de contabilidade. Nós pagamos imposto de renda, sim, a prebenda é tributada, mas só para você saber. Eu vou pedir para a Elizabeth falar alguma coisa, mas ela vai dar o time, a hora que você achar que deve falar. Você quer falar já? Tá. Irmãos, nós, quando organizamos esta igreja, naquele dia 24 de novembro, o Senhor nos deu uma palavra de profecia. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Isaías capítulo 54, os versos 2 e 3. A graça e a paz do Senhor, igreja. Eu só queria aqui colocar rapidamente que o pastor recebeu essa visão do cajado, dada por aquele pastor que ele já explicou. E 8 dias antes, uma semana antes da formação da igreja, eu também tive uma visão maravilhosa da parte do Senhor. A maioria dos irmãos aqui já sabe que eu conto de vez em quando aqui. Quando eu vi como um pôster na minha frente, eu estava deitada na cama, vi na parede, uma noiva muito linda, muito adornada, debaixo de véus, até as mãos dela estavam debaixo dos véus que caíam do rosto. Vinham da cabeça, passavam pelo rosto. E eu não entendi no momento o que era aquilo. E eu passei dias orando, jejuando e perguntando ao Senhor o que seria aquilo. E o Espírito Santo me disse muito claramente: é a igreja que vai nascer. Amém. Tudo isso, irmão, para que você saiba que esta igreja não nasceu no meu coração. Essa igreja não nasceu da minha vontade, nem da vontade da minha esposa. Se dependesse, não dela, porque ela tem outra maneira de ver, mas se dependesse de mim, essa igreja não existiria. Graças a Deus que não dependeu de mim, depende do Senhor fazer as coisas, amém? E eu dou graças a Deus que é uma grande agência de salvação. Quantas pessoas já nasceram de novo nesse lugar? Quantas vidas foram transformadas? Quantos crentes ganharam uma visão nova do reino? Né? Essas pregações que a gente faz aqui, que estão aí no YouTube, irmãos, tem uma repercussão já cerca de 1 milhão de visualizações. E não são estudos pequenininhos, de 5 minutos, são coisas grandes, 2 horas. Né? Então, Deus está fazendo grandes coisas através da vida desta igreja. Mas naquela tarde, depois que a igreja foi organizada, o irmão Djalma,
que era um dos integrantes, membros originais. Éramos em 27, dentre eles alguns adolescentes. A Samanta era adolescente na época. A Mônica, minha filha mais velha que está aqui, era adolescente. A Graziela era menina, menor ainda. Mas naquela tarde, o irmão Djalma levantou e disse: irmão, o Senhor me mandou dar uma profecia para esta igreja, entregar uma palavra profética. E aí ele pediu que todos abrissem a sua Bíblia em Isaías 54, versos 2 e 3, que diz assim: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações, não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Até essa parte nos foi dada naquela tarde como profecia. Mais tarde o Senhor me mostrou umas outras coisas na sequência, que diz: e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Isso aqui é no milênio. Isso aqui o Senhor já me mostrou que será no milênio. Mas até a metade do verso 3, a primeira parte, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, até aqui foi a palavra que nos foi entregue para a igreja, naquela tarde em que ela se constituiu, foi organizada. Irmãos, eu quero dizer para você que esta palavra vem se cumprindo literalmente na vida desta igreja. Se você olhar para o que o Senhor diz, amplie o lugar da tua tenda. Onde é que nós começamos? Começamos na nossa casa. Ficamos ali, não deu 2 meses, tivemos que ir para um templozinho de madeira na Avenida Rio de Janeiro, esquina com a Cambé, que o dono não alugava, é um homem muito rico dessa cidade. Ele jamais alugaria aquele templozinho de madeira, que cabia só 50 cadeiras lá dentro. Mas ele me disse, o senhor Urides Cerce, já falecido, quando eu liguei para ele e me identifiquei e disse para ele que eu queria conversar com ele sobre a possibilidade de ele alugar para uma igreja que estava nascendo, aquele templo, e marquei com ele, expliquei para ele. Ele disse: doutor, eu não alugaria esse imóvel para ninguém. Eu não tenho nenhum imóvel alugado. Eu compro, só compro. E só compro datas duplas, juntas. Mas para o senhor eu alugo. Eu falei: eu quero agradecer, mas por que só para mim? Ele disse: porque eu lhe devo um favor. Eu falei: o senhor me deve um favor? Eu nunca lhe vi mais gordo. Eu ainda usei essa expressão: eu nunca lhe vi mais gordo, senhor. Ele falou: mas eu conheço o senhor, eu lhe devo um favor. Eu tenho um filho que tem o mesmo nome meu. O senhor foi juiz em Jaguapitã, não foi? Eu falei: fui. Ele falou: meu filho se envolveu num acidente de moto lá e causou uns estragos, e a polícia ia levá-lo preso. E o senhor estava passando naquela hora, se não me engano, pelo que me foi passado, o senhor estava indo para a igreja. Era um domingo no cair da noite. E o senhor disse não deixou a polícia prender o meu filho, mas disse que era para ser levado para o hospital, porque ele havia se machucado bastante, mas a polícia queria prendê-lo. E depois o senhor fez um processo, condenou o meu filho, e condenou bem, porque ele merecia mesmo. Então eu lhe devo esse favor, e por causa desse favor, eu vou lhe alugar este imóvel. Daí ele me disse, eu falei: quanto é que o senhor quer de aluguel? O senhor, lembre-se que nós estamos começando, nós somos uma igreja que está nascendo. Ele falou: faça o senhor o valor do aluguel. Eu falei: mas, senhor Urides, não é certo isso. É o senhor que é o dono do imóvel que deve fazer o preço. Ele falou: não, faça o senhor.
E eu falei, 50 cruzeiros, aquele tempo daquelas infrações doidas, né? 50 mil cruzeiros, está bom? Ele disse, está bom para o senhor? Eu falei, para mim está ótimo. Ele falou, então está bom para mim. E nós fizemos o contrato, e todas as vezes que eu renovei, de 6 em 6 meses aquele contrato, era eu que fazia o preço. Ele nunca fez o preço e sempre perguntava se estava bom para nós. Então, irmãos, são pequenos milagres que Deus começou desde o início. E olha bem para o que é dito aqui, amplia o lugar da tua tenda. Logo depois, os 50 lugares, as 50 cadeiras, não cabia mais ninguém lá. Os membros tinham que ficar para fora para os visitantes ficarem dentro. Ficou uma situação, assim, questão de meses, 2, 3 meses já não cabia. Então aí nós compramos uma tenda, que passou a ser a igreja do circo, a igreja da tenda, a igreja do juiz, era conhecido na cidade também como a igreja do juiz, e era uma tenda muito bonita, que nós compramos novinha, que uma igreja comprou, mas para usar em evangelismo, mas a pessoa não quis fazer o evangelismo, deu tudo errado lá, e nós compramos, instalamos, e ali nós ficamos 3 anos e 4 meses, se não me engano, até construir esse lugar, esse santuário. Então o Senhor disse, amplia o lugar da tua tenda, estendam as cortinas das tuas habitações, não o impeça. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Então eu quero dizer para os irmãos que esta igreja está muito bem estruturada na sua área patrimonial. Nós temos este imóvel, sede própria, temos um imóvel para construir uma nova igreja, uma nova sede própria ali, com quase 5 mil metros quadrados, a 50 metros desse local, altamente valorizado. Temos uma chácara com 2 alqueires, com toda a infraestrutura que os irmãos conhecem. E esta igreja tem crédito em todo o comércio. Pessoas gostam de vender para nós porque nós pagamos em dia. Nós também remuneramos bem, relativamente bem, pelos padrões locais, os pastores e obreiras e funcionários que trabalham aqui na igreja. Então, na área patrimonial está muito bem estruturada e estão bem fincadas ou bem firmadas as suas estacas na boa doutrina de Cristo. Isto que é importante. Então, irmãos, está na hora de transbordar para a direita e para a esquerda. Amém? Nós vamos transbordar para a direita e para a esquerda. E para isso deve vir, no meu entendimento, uma nova liderança. Igreja, a palavra, o pastor leu, foi projetado, todos acompanharam, mas tem uma pequena palavra ali que é muito séria e que eu quero chamar a atenção sobre ela. Não impeças. Então, neste dia, eu quero dizer, Igreja Batista Betel, não seja nenhum de nós sejamos tropeço. Nenhum de nós venha impedir o crescimento, o desenvolvimento da obra do Senhor nesta cidade e nesta igreja. Amém? Isso, não o impeças. Então, irmãos, nós precisamos de uma nova liderança com vigor físico, com vigor espiritual, para liderar e para expandir. Nós fizemos treinamento com todo o presbitério. Nós investimos em treinamento desses irmãos e irmãs para que pudessem liderar cada vez melhor. A igreja está bem estruturada com os seus departamentos, seus ministérios, e creio que chegou a hora de nós passarmos este cajado para este casal, porque o pastor Rodrigo tem plena capacidade e unção do Senhor para dar continuidade na administração juntamente com a sua esposa. Agora quero falar
um pouco sobre a consagração da obreira Samanta. Quando nós chegamos aqui, eu já disse isso, nós éramos em 27 membros, quando nós começamos esta obra lá na minha casa. E dentre esses nós tínhamos vários adolescentes. A Samanta, minhas filhas eram adolescentes. Hoje, irmãos, nós somos mais de 1.200. Algumas pessoas dizem que nós somos 1.500. Eu não tenho esse número, porque Deus nunca permitiu que nós contássemos o povo. É a mesma situação lá de Davi, quando tentou enumerar o povo e deu no que deu. O Senhor nunca permitiu. Nós já fizemos vários recenseamentos, vamos dizer assim, várias tentativas de cadastrar membros, frequentadores, essas coisas todas, mas não conseguimos. Mas eu sei que passa de 1.200 membros nesta igreja. Alguns dos membros fundadores já partiram, alguns poucos e estão ainda conosco. Irmãos, no início desta obra, eu ainda estava na magistratura, eu era juiz, então eu cuidava dos cultos de domingo, e a Elizabeth do culto da tarde da fé, né, nas quartas-feiras. Mais tarde veio a noite da fé, mas primeiro foi a tarde da fé. E ela atendia as pessoas que vinham. Então a Elizabeth me ajudou muito. A esposa é aquela ajudadora que está ao lado, a mesma função do Espírito Santo, aquele que está ao lado para ajudar, para amparar. E a esposa tem esse papel, e ela me ajudou muito na edificação, né, dessa igreja, na consolidação, trabalhou muito nesta obra. Aos poucos foram chegando crentes de outras igrejas já um pouco mais maduros, e nos ajudaram, e foi uma bênção, mas também alguns nos atrapalharam bastante. Preste atenção, o crente quando veio, nós recebemos muitos crentes vindo de outras igrejas que queriam se membrar, então ele vem, acha uma porção de coisas que não tem lá, e que ele gostaria que tivesse, mas aí ele quer também trazer de lá algumas coisas que não tem aqui. E todos nós parece que queremos uma igreja conforme a nossa semelhança, do nosso gosto e conforme a nossa semelhança. Isso traz muito desgaste para a liderança. Eu tive que lidar com muitas situações desgastantes, porque as pessoas insistiam em querer certas práticas que eu não tinha e que o Senhor não me autorizou a fazer. Irmãos, Deus me mostrou as coisas desde o início, como é que seria, mas o Senhor nunca ficou falando no meu ouvido, vai para cá, vai para lá, faça isso, faça aquilo. Não, Deus me deu um rumo, traçou, dizer lá, então, como é que nós vamos chegar lá? É comigo. Nós vamos fazendo as coisas com muito temor e temor. E por isso eu quero ressaltar nesse momento a grande ajuda que a Elizabeth nos deu. E na medida em que foi crescendo, foram vindo pastores, hoje nós somos em 5 pastores aqui e 9 obreiras trabalhando aqui, e mais um pastor e 2 obreiras em Moreira Salles, que é a outra igreja que nós temos, também uma visão que o Senhor nos deu. Então, quero dizer para os irmãos que a consagração da obreira Samanta, a pastora, se faz necessário, porque ela vai supervisionar no presbitério as mulheres, as pastoras, as 9 obreiras que estarão sob a supervisão delas, outras 8 obreiras estarão sob a supervisão, e são essas mulheres que preferencialmente atendem as mulheres da igreja, e as mulheres são maioria na igreja, né? Vocês já notaram isso. Acho que haverá mais mulheres no céu, não sei bem como é que vai ser isso, mas eu sei que as mulheres
é o maior ministério que nós temos aqui, é o das Sunamitas. É um ministério que envolve mulheres. E tudo isso dá uma trabalheira muito grande. As obreiras têm que planejar, têm que incentivar, escolher liderança e precisam de uma supervisora, para que o pastor Rodrigo não tenha que se envolver diretamente nisso. É um descanso para mim, porque eu sei que ela vai dar conta do recado. Quando ela tem uma dúvida mais séria ou uma situação, ela me consulta, nós damos a palavra final e tudo se resolve e acabou, né? E prosseguimos. Então, é necessário, se faz necessário a consagração da obreira Samanta na posição de pastora para supervisionar as demais obreiras que vão estar agora, uma vez que a Elizabeth está saindo dessa função. Eu quero dizer que várias vezes eu convidei a minha esposa para ser consagrada pastora, mas ela nunca quis. Quer explicar? Irmãos, depois de um determinado tempo, a igreja crescendo, e eu sempre percebi o quanto a igreja, ela respeitou a minha posição juntamente com o meu esposo. Quando ele se ajoelhou no altar para receber a bênção, eu me ajoelhei do lado dele. Fui convidada a me ajoelhar do lado dele para receber aquela consagração que ele recebeu. Então, nós somos uma só carne. E eu sempre senti da parte de todos os irmãos e irmãs da igreja esse respeito, mesmo sem ter esse título de pastora, eu sempre me senti dessa forma. E o Senhor me usando para trazer muitas vezes direção, porque nasci há muitos anos atrás, já disse isso aqui, você perguntasse, você é profeta? Irmã, você é profeta? Eu diria, não, imagina eu profeta. Agora hoje, se você me perguntar, sou profeta, porque eu sei o quanto o Senhor me usou para trazer palavras de direção para a igreja, não é? Então, eu já, na idade já que eu já estava, no momento em que isso foi oferecido, eu já não sentia mais essa necessidade, porque eu já havia conquistado da parte dos irmãos esse mesmo respeito, como se eu tivesse sido consagrada individualmente uma pastora da igreja. Obrigado, obrigado, irmãos. Aí está a explicação do porquê. Agora você pode sentar-se. Obrigado. Irmãos, eu não quero gastar muito tempo em considerações disso que nós acabamos de transmitir para a igreja. Mas eu queria dar uma palavra bíblica para esta manhã e para esta noite. Eu queria que você abrisse no Salmo 133. Vamos em pé ler esta palavra. Eu prometo ser breve nessa meditação que preparei para dar aos irmãos quando fizesse essa comunicação. A palavra de Deus diz aqui: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Amém. Que Deus abençoe essa palavra ao teu coração. Podeis sentar. Irmãos, esse salmo fala da união fraternal. A união da igreja, nós poderíamos transpor para os dias atuais. A união do povo de Deus. Quando o rei Davi recebeu do Senhor esta revelação, havia por detrás, ou como fundo, um pano de fundo da razão deste salmo, algo muito importante que havia ocorrido. Os irmãos sabem que Davi era ainda um adolescente, talvez, de 16, 17, 18 anos no máximo, nem barba tinha ainda formada. A Bíblia diz que ele era um moço de gentil aspecto, ou seja, não tinha barba ainda.
tinha umas penugem lá sendo formada. Então Davi deveria ter aí entre 15, 16, 17 anos no máximo, e ele só vai assumir o trono quando ele tinha 30 anos de idade. 30 anos. Davi é uma prefiguração do reino de Cristo. Jesus começou também o seu ministério terreno quando ele tinha cerca de 30 anos. E durante todo esse período, Davi, que recebera a unção, a mando de Deus, dada por intermédio do profeta Samuel, que havia também ungido o primeiro rei de Israel, Saul, que estava no trono. Então Israel tinha dois reis ungidos. Um estava no trono e o outro aguardando a sua hora de entrar. Saul perseguiu Davi, porque sabia que ele o substituiria e não um dos seus filhos. E a Bíblia nos mostra, e grande parte do Salmo fala sobre esse tempo tumultuado na vida de Davi, que várias vezes teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas não o fez, por temor ao Senhor, por causa da unção do Senhor que estava sobre Saul. Deus disse: esse é o ungido do Senhor, eu não vou estender a minha mão contra ele, porque estender a minha mão contra alguém que foi ungido do Senhor é estender a mão contra Deus. Eu não vou entrar nisso, porque eu quero estar em paz com Deus. Então, Saul perseguiu a Davi. Saul morreu no ano 1011 antes de Cristo. 1011 antes de Cristo. E Davi já estava governando nesta época. Davi, depois da morte de Saul, ele foi ungido rei de Judá. E ele governou. E o general Joabe havia colocado no trono de Israel, com as outras 11 tribos, havia colocado um dos filhos de Saul. Veja bem, não foi a Jonas, o filho mais velho, porque Jonas havia morrido na mesma batalha em que morreu o rei Saul. Mas um dos filhos de Saul foi colocado, Mefibosete. E ficou aquela situação, um rei ungido, mas governando só sobre uma tribo. E o outro, cujo reino fora tirado, com as outras 11 tribos. E isto durou alguns anos. E no ano 1004, antes de Cristo, todo Israel, aquelas 11 tribos, se reuniram e resolveram tirar do reino, do trono, aquele rei fantoche, e vieram a Davi para ungir a Davi, rei de todo o Israel. Foi nessa ocasião que o Senhor deu a ele o Salmo 133. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão. É como, e desceu até a gola é a parte mais baixa das vestes. Irmãos, os reis e os sacerdotes eram ungidos com óleo, um óleo especial que Deus decreta lá no livro de Êxodo, dá a composição deste óleo e proibia qualquer pessoa de fazer esta composição daquele óleo. Aquele óleo era exclusivo para ungir os sacerdotes e os reis. E quando o sumo sacerdote Arão foi ungido sumo sacerdote, foi derramado em profusão, que descia sobre a sua barba, descia sobre o peitoral, onde estavam as 2 placas de ônix, com o nome das 12 tribos de Israel. Então, Arão era ungido e todo o povo era ungido.
porque aquele óleo descia em profusão sobre a roupa dele, todas as vestes ia até embaixo. Era um banho de óleo, né? Era uma unção bem farta que se fazia. Então este salmo, ele declara o propósito temático deste salmo. Ele, não sei se os irmãos sabem, ele era um hino, e era se cantado quando o povo ia para Jerusalém adorar ao Senhor nas festas que o povo era obrigado a ir. Todo varão tinha que comparecer lá com a sua família. Então, no caminho, eles iam cantando esse salmo e outros salmos também. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Aí vinha uma família dali, abraçavam, recitavam esse salmo e iam juntando, iam caminhando. E o salmo, então, é uma expressão da bênção, da unidade do reino davídico. E está prefigurando, irmãos, o reinado de Cristo aqui na terra no milênio. Esse salmo é uma figura daquilo que vai acontecer aqui na terra, quando Jesus governar toda a terra, a partir de Jerusalém. Não vai haver mais essas coisas, vão haver nações, mas o governo vai ser central a partir de Jerusalém. A casa de Davi estará governando novamente na pessoa bendita do filho de Davi, Jesus de Nazaré. Amém? O verso 1, portanto, ele expressa a bênção alcançada pelas 12 tribos. Veja bem, o reino dividido não alcançava a bênção do Senhor. Por isso, o reino tinha que ser reunificado. Eu quero dizer para os irmãos que esta figura do verso 2 que diz, é como o óleo precioso sobre a cabeça. Irmãos, Deus havia providenciado para o povo de Israel um sacerdócio. E esta unção que é descrita lá em Êxodo capítulo 30, nos versos 22 em diante, e também repetida em Levítico, era para toda a casa de Israel, porque o sacerdócio era exercido em favor de todos os filhos de Israel. Eles tinham que ir a Jerusalém e ali sacrificar pelos seus pecados. E quem fazia isso eram os sacerdotes. E uma vez por ano o sumo sacerdote entrava e fazia um sacrifício para que Deus perdoasse o pecado do povo. Então, a função sacerdotal era muito forte em Israel, porque sem haver esse perdão, o povo ficava com o pecado. Mas, através do sacrifício do sangue dos animais, prefigurando o Cordeiro de Deus que seria sacrificado por todos nós, que é Jesus Cristo, então o povo era perdoado dos seus pecados. Então Deus havia escolhido uma das 12 tribos para exercer este ministério sacerdotal, e essa tribo, ela abençoaria não somente a si mesma, mas todas as demais tribos. Porém, o sacerdócio era prejudicado quando havia divisões entre as tribos. Então, quando o reino estava dividido, o que acontecia? Eles arrumavam outros altares, outros lugares de sacrificar, e Deus só aceitava através do sacerdote na cidade de Jerusalém, onde está o Monte Sião. Então é importante que nós entendamos isso. E quando nós olhamos para o verso seguinte, o verso 3, ele diz, é como o orvalho de Hermon que desce sobre o Monte Sião. Para você entender bem o que o rei Davi está falando aqui, irmãos, o Monte Hermon é o maior monte de Israel, mas ele está na divisa entre Israel, a Síria e a Jordânia, o Líbano. E ele tem neves eternas.
A altura deste monte é 2.814 metros. 2.814. Ele é maior que o Monte Sinai. Eu tive o privilégio de subir, que é 2.285 metros. Sinai fica bem no sul, na terra do Egito. Fica no Egito. O Monte Hermon, ele fica no extremo norte de Israel, junto às colinas de Golã. As colinas de Golã fazem parte desse maciço que forma o Monte Hermon. Só para você ter uma ideia, é uma cadeia de montanhas de 32 quilômetros. E o ponto mais alto é o Monte Hermon nessa cadeia. É neve, ele mantém neve eterna. No verão, o topo dele tem a neve. E é por causa disso que ele provoca uns fenômenos de descer uma neblina, porque em cima é muito frio, embaixo é muito quente, e sobe aquele calor, aquilo se condensa e cai uma forma de neblina. E toda esta área do norte de Israel é rica e fértil. É uma das maiores produções, níveis de produção do mundo está nesta região. E ali, ao sopé do Monte Hermon, nasce um pequeno riacho chamado Banias. E esse riacho, ele deságua no Rio Jordão. Portanto, toda a bênção captada ali daquela situação é jogada no Jordão, no Rio Jordão, que desce no centro do território israelense e vai descendo, descendo até chegar ao Mar Morto. Mas antes ele passa próximo de Sião, do Monte Sião. Então, é uma figura muito interessante aqui, que nós temos que considerar nesse verso 3. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Então, irmãos, a comparação aqui se concentra no monte de Hermon, mas os resultados do orvalho do Hermon, ele desce sobre os montes de Sião. Então, Sião fica no sul de Israel. Hermon no norte, que tem neves eternas e terras fertilíssimas, é uma terra preta, para agricultura excelente. E ele irriga toda aquela área, e através do Rio Jordão ele vai irrigando, passa pelo Mar da Galileia, enche o Mar da Galileia e vai descendo, descendo, até chegar em Jerusalém, até chegar próximo ao Monte Sião. Agora, o Monte Sião é o início do deserto. Dali para o sul é deserto. Então, quando você sai de Jerusalém em direção ao sul, você entra no deserto de Negueb. E o deserto de Negueb, nós tivemos lá também, é tudo seco. De vez em quando, por causa das chuvas e abundância, aqueles rios secos ganham vida novamente. Vêm enxurradas, chuvas torrenciais que caem, principalmente lá no Hermon, né? E vai descendo pelo Rio Jordão e vai descendo por aqueles vales ali e volta a ter correntes de água. Mas ali é seco. Mas o que diz o Salmo? O Salmo diz que o Senhor derrama na cabeça de Arão o óleo. Hermon é a cabeça. Sião é a parte de baixo, é o corpo. Então, o óleo não fica só na cabeça. Ele vai descendo pela barba, ele vai descendo pelo peito, ele atinge as 12 tribos representadas no peitoral do sumo sacerdote, o Urim e o Tumim, né, que são onde tem em pedra de ônix gravado o nome das 12 tribos de Israel, 6 de um lado e 6 do outro. Ele unge isso e vai descendo, descendo, vai descendo lá na orla do vestido, das vestes sacerdotais, vai lá embaixo. Isso significa
que Deus derrama na cabeça, mas o propósito dele é ungir todo o corpo do sumo sacerdote. Agora, preste atenção. A bênção de Deus não é ordenada na cabeça. Não é ordenada no Monte Sião. Aliás, no Monte Hermon. Ela é ordenada do Monte Sião. De Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E vai encher toda a terra. Isso no milênio vai ser assim. Então, a bênção de Deus, ela vem de Sião. Não vem de Hermon. Porque Hermon está dividido em três países. Ali está a fonte. Mas a bênção vem, como diz aqui, como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali onde? Em Sião, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Irmãos, o Rio Jordão, o nome do Rio Jordão, o significado do Rio Jordão, ele é tirado de um desses verbos aqui, que fala de descer, desce sobre a barba, desce sobre a cabeça, desce sobre a barba, desce sobre o vestido. Então, a palavra Jordão significa o que desce. O que desce. E é o Jordão que faz a ligação entre a cabeça e o corpo, entre o norte e o sul. Mas a bênção é ordenada do sul, não do norte. E o que Deus ordena ali? O que a Bíblia diz que Ele ordena? A bênção e a vida para sempre. Só na união do corpo, cabeça e todo o corpo, na união do povo de Israel, é que a bênção da vida é ordenada para sempre. É uma bênção eterna. Amém? A bênção que você recebeu é eterna, irmãos. Então, é muito importante que você entenda essas duas figuras do óleo, que é o símbolo do Espírito Santo. E hoje nós temos, irmãos, o Espírito Santo, é Ele que nos dá, que nos faz esta união. Eu poderia dizer mais coisas, mas o tempo já está bem adiantado. Eu quero dizer para você o seguinte, que o país inteiro de Israel é retratado como o rosto sacerdotal. Então, todo o país é retratado como se fosse Arão recebendo esta unção. Do Hermon a Sião, ou seja, da cabeça ao corpo, a terra é ungida com o orvalho, assim como Arão foi ungido com o óleo da consagração. O país não é somente unido, mas também é abençoado. Agora, que aplicação nós podemos dar isso para nós hoje aqui, irmãos? Irmão, Deus não abençoava o povo de Israel quando estava dividido. Quando houve depois do reino de Davi, veio Salomão, e depois de Salomão, Roboão, foi dividido o reino. Então você vê as desgraças para um lado e para o outro, as confusões, guerra entre os dois reinos. Não havia mais a bênção do sacerdote, nem de governo. Eram dois governos. Deus não teve outra solução a não ser liquidar com aquele reino do norte, espalhar aquelas 10 tribos pelo mundo afora. São as 10 tribos perdidas do povo de Israel. Agora preste atenção. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2. No capítulo 2 de 1 de Pedro, nós lemos assim, verso 9.
diz a palavra de Deus, no verso 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Olha aqui para mim, o que nós somos? Nós somos a geração eleita. Quem é esse nós aqui? A igreja. Mas vós sois a geração eleita, vós sois o sacerdócio real, aquele que operava lá em Jerusalém, né, em dupla com o rei e o sacerdote. Sem essas duas, sem o reino e o sacerdócio funcionando, não havia perdão de pecados, não havia aceitação do povo, não havia bênção derramada. Somente quando os dois estavam unidos, funcionando, é que Deus aceitava aqueles sacrifícios até o dia em que Jesus se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas Pedro, o apóstolo, recebeu esta revelação. Ele diz, falando sobre a rejeição de Jesus, ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, isto é, a nação separada, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, preste atenção, só na união do povo, da igreja, é que nós vamos continuar debaixo da bênção. Somente ali. Então a bênção está condicionada à unidade, e é prejudicada quando não há unidade. A mesma relação permanece nos dias de hoje. O povo de Deus é uma nação santa e exerce um sacerdócio que é abençoado na unidade. Esta unidade se expressa à medida que o povo de Deus, sua igreja, como agente do seu reino, se submete à autoridade do rei. Se submete à sua lei, isto é, à sua palavra, ao seu ensino, sem se desviar, sem se comprometer com essa verdade eterna da palavra de Deus. Nesta unidade, Yahvé, o Senhor Deus, ordena a sua bênção, e nós podemos aplicar isto, irmãos, para o dia de hoje. Então, na medida em que nós andamos debaixo do senhorio de Cristo, servindo ao Senhor, de acordo com a sua palavra, seguindo a sua lei e testemunhando aos de fora, dando um bom testemunho de Cristo através da nossa vida e das palavras que fazemos, nós estamos debaixo da bênção do Senhor. A liderança desta igreja vai mudar, mas eu creio que são apenas os homens e as mulheres, né, que vão mudar. Mas a diretriz já está traçada. O rumo está traçado. E eu tenho plena confiança nesse casal que vai assumir, pastor Rodrigo e a futura pastora Samantha, que eles conduzirão a igreja nesta última etapa, que é a etapa em que nós vamos transbordar para a direita e para a esquerda. Irmãos, nós estamos aproximando do tempo final. E até hoje, nós não vimos uma grande colheita, porque não tivemos um grande avivamento em toda a terra. Não houve nenhum avivamento que atingisse toda a terra. Avivamentos pontuais, aqui, ali e acolá. Mas toda a terra não. E Deus prometeu que Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E quando Ele fizer isto, o toque do Espírito Santo será muito forte na vida daqueles que ainda não nasceram de novo, e haverá então a grande colheita. Eu não sei se eu vou estar aqui, mas eu tenho que passar esse bastão aos mais jovens, para que eles conduzam dentro dessa visão que esta igreja tem. Esta igreja é uma igreja que prioriza a palavra de Deus em tudo.
Nós não priorizamos louvores, nós não priorizamos profecias. Não obstante, temos louvores e adoramos a Deus, recebemos profecias, amamos o ministério profético, mas não nos guiamos por ali. Nós guiamos pela luz da palavra de Deus. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Temos que praticar esta palavra com muita seriedade, porque a Bíblia diz que Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Por isso, irmãos, eu com tranquilidade, Elizabeth e eu, passaremos esse cajado, com a graça de Deus, no dia 24, para esse casal, para liderar essa última jornada da igreja. Agora, de você, nós esperamos lealdade, assim como você sempre me ouviu e obedeceu. Ouça também, pastor Rodrigo, e obedeça. Moisés teve que passar aquela vara, ou aquele cajado, para Josué. Josué estava cheio de energia e precisavam de um general para fazer a conquista e expandir ali. Moisés já estava velho. Ainda que estivesse ainda com vigor, ele mesmo já diz: eu já não posso entrar e sair como fazia antes. A mesma coisa digo eu e a Elizabeth hoje. A idade nos alcançou, dou graças a Deus por isso. Considero esta obra feita, esta grande obra. Se o Senhor ainda tiver alguma coisa para mim, para que eu e Elizabeth possamos fazer, vai ser na área da escatologia, na área de ajudar líderes, ou de abrir os olhos das pessoas. Eu vou continuar vindo em todos os cultos que eu puder, mas não virei em todos mais, como eu sempre faço. Eu sempre estou aqui de manhã e à noite, nos domingos, nos cultos da semana, a não ser que eu não possa por uma outra razão, mas eu estou sempre presente. Mas agora eu tenho que priorizar mais a minha esposa, que os irmãos sabem, está com este mal de Parkinson, e isto tolhe muito seus movimentos, as suas atividades. Mas eu vou estar sempre com os irmãos aqui, caladinho, sentado ali naquela cadeira, mas vendo a face dos irmãos, até o dia em que o Senhor me chamar à sua presença. Ou até o dia do arrebatamento, que eu espero estar lá. Foi muito bom caminharmos esses 33 anos juntos. Não foram fáceis, mas foram gloriosos. Por isso, irmãos, eu queria muito que você cerrasse fileiras com o pastor Rodrigo, o novo líder que se levanta nesta obra, junto com a mulher, para dar continuidade nesta caminhada. Nós estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém. É para lá que nós vamos. Poderia dizer mais coisas aqui, mas creio que isso já é o suficiente. A unidade do povo. Não é unanimidade, unidade. Tá? Não é unanimidade, não é todo mundo pensando igualzinho, mas é na unidade, naquilo que é fundamental. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, nós te damos graças por esse momento, ó Pai, que estou anunciando à tua igreja, a passagem, Senhor, do cajado de autoridade que o Senhor me delegou, a mim e a minha esposa, para levantar esta obra e para conduzi-la até o dia de hoje, Senhor. Graças te dou pelo que o Senhor fez. Eu sei que o Senhor fará coisas espantosas ainda, através da vida desta igreja, da vida dos irmãos. Ó Deus, continua, Senhor, fortalecendo o presbitério, fortalecendo o pastor Rodrigo, a obreira Samanta e todos os que ministram nesse altar, nesse lugar, e ministram ao Senhor. Ó Pai, fortalece esses jovens, dá a eles, Senhor, a visão que o Senhor tem me dado das coisas que em breve vão acontecer. Pai, nós rogamos que
que o Senhor mesmo cuide das ovelhas do Senhor. Elas são tuas, elas custaram a vida de Jesus. Por isso, Senhor, que cada ovelha que nasceu aqui ou que aqui veio por uma razão ou outra, que o Senhor esteja pastoreando através da vida desse presbitério. Nós abençoamos o teu povo e o fazemos, Pai, no nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim nós te abençoamos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Dá um abraço no irmão e vá em paz.